Um bloco de 60 kg é abandonado sobre o plano inclinado em 30 graus com a horizontal. A gente consegue ver aí na figura, né? Para mantê-lo em repouso, o bloco é preso a uma das extremidades de um fio, que, após passar por uma rodana fixa, é puxado verticalmente para baixo, na outra extremidade, por um homem de 80 kg que está em repouso, de pé, sobre o peso horizontal. Então, o que a gente consegue ver, galera? Essa pessoa que está fazendo essa força para baixo é como se ela tivesse com uma menor compressão sobre o solo, né? A força normal de contato diminui. Imagina o seguinte, você está em pé no chão e tem uma balança. Vai marcar ali a sua massa e tudo certo. Agora, se você estiver se pendurando em alguma coisa, a marcação da balança é menor. É exatamente o que está acontecendo aí, tá? Então, só para a gente entender, se eu for isolar a pessoa, quais são as forças que atuam nela? É muito legal quando a gente trabalha dinâmica, isolar os corpos. Aqui a gente tem dois corpos, né? E que a gente vai estudar, a pessoa e o bloco. Quais são as forças que atuam na pessoa? Vamos lá, a pessoa faz uma força no fio para baixo. Então o fio está fazendo uma força nela para cima. É por isso que a compressão dessa pessoa com o solo diminui. Além disso, o solo faz uma força nessa pessoa para cima, que é a força normal de contato, ou a compressão, né, entre o solo e a pessoa. E além disso, o planeta faz a força peso nessa pessoa para baixo. Como esse cara está parado, ele não se move, né, em relação ao solo, a gente tem que as intensidades da normal e da tração somadas dão o peso dele. E ele tem 80 kg, então a gente está falando de 800 newtons, não é isso? Haja vista que peso é massa vezes gravidade, vamos lembrar, né? Peso é massa vezes gravidade, ele tem 80 kg e a gravidade na Terra é 10, então a gente está falando de 800 newtons. Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação é quando a gente vai trabalhar o bloco. O que está acontecendo no bloco, professor? Vamos lá, eu vou desenhar no bloco, é melhor. O bloco, então, ele está subindo, né? Porque a pessoa está puxando para baixo, o bloco está subindo. E é isso que está acontecendo. Vamos lá, ele fala de 30 graus. A gente tem aqui a força tração, que é a força que o menino faz no cabo, né? Ele está tracionando o cabo. Quando tem plano inclinado, eu não gosto de colocar, por exemplo, força peso, que é o correto, e a força normal de contato entre o plano e o bloco. Eu não gosto de fazer isso, por quê? Porque o peso ele fica inclinado em relação à normal e à tração. Eu acho que fica ruim da gente fazer exercício. Se a questão for diagrama de força, são essas que estão acontecendo, tá bom? Considerando que o plano é liso, né? Vamos ver, atrito desprezível, né? Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar peso e normal, que é de fato o correto, quando eu vou resolver exercício de plano inclinado, eu já coloco as componentes da força peso na direção do movimento e na direção perpendicular ao movimento, tá bom? Eu já trabalho com as componentes da força. Ao invés de colocar o peso, eu já coloco aqui P seno, que é a componente da força peso na direção do movimento, nesse caso aqui no sentido oposto. E além disso, o P cosseno, perfeito? São as componentes do peso. Esse é o detalhe do plano inclinado, que tem o mesmo valor da normal, né? Aqui, apesar de eu ter colocado as setas do mesmo tamanho, como a gente está entendendo aqui que o bloco está acelerando para cima, a intensidade da tração é maior que P seno, tá? Isso aqui é apenas um simbolismo. Beleza. O que a gente tem aqui? Ele fala que o bloco tem 60 kg. Então eu vou fazer assim, ó. Quando a gente está falando do bloco... vamos ver se tem mais alguma coisa no enunciado. Ele fala que o trecho, que o paralelo total... não, ele só quer saber a normal mesmo. Então tá bom. O que a gente consegue trabalhar aqui além disso? Eu consigo te falar que a componente P seno do bloco... Lembrando que peso é massa vezes gravidade, né? Vai dar quanto? Vamos calcular? A massa do bloco é 60, a gravidade é 10 e o seno de 30 vale meio. Então a gente está falando de 300 newtons. Essa é a intensidade da força P seno. Então P seno, 300 newtons, calma aí que está balançando a tela. 300 newtons é o P seno. Tá bom.
Quanto que vale o P cosseno? Que é igual a normal, nesse caso, né? A força de compressão entre o plano e o bloco. Então, quando a gente fala de P cosseno, por que é igual, professor? Por que tem a mesma intensidade? Porque o movimento ele é acelerado na direção do fio, né? Na direção perpendicular ao fio, você não tem movimentação, o bloco não está quicando, né? Então, vamos lá, P cosseno de 30 graus, o peso a gente já sabe, 600 newtons, massa vezes gravidade, né? E aí a gente vai multiplicar pelo cosseno de 30, ele não falou nada sobre 1,7, nada disso. Então a gente pode colocar aqui raiz de 3 sobre 2 mesmo. A gente está falando aqui de 300 raiz de 3 newtons. Essa é a intensidade do P cosseno, que é a normal. Professor, como que eu vou descobrir a tração? Quanto é que ela vale? Quanto é que vale essa tração aqui? Bom, ele não fala o que está acontecendo aqui, né? Esse menino está puxando para baixo ou ele está segurando? Vamos ler. Um bloco de 60 quilos ele é abandonado sobre um plano inclinado, então a tendência dele é de escorregar. Essa pessoa pode estar fazendo uma força suficiente só para segurar o bloco, né? E é justamente isso, ele não está acelerando, como eu tinha falado antes, olha, para manter o bloco em repouso. Então, naturalmente, qualquer objeto numa rampa que não tenha atrito, porque ele falou aqui que não tem atrito, qualquer objeto numa rampa desliza, vai acelerar. Então essa pessoa está fazendo uma força para manter esse bloco em repouso. É só isso. Então, nesse caso, ladies and gentlemen, a tração é sim igual ao P seno, porque esse bloco está em repouso. Então, a intensidade da tração é igual a do P seno. Ah, quanto que dá o P seno? 300. Então, a tração é igual também a 300. E aí a gente volta nessa equação aqui, ó, na equação 1 do menino. Vamos fazer aqui embaixo. Em relação ao menino, normal mais tração é 800. Como é o mesmo fio, né, a força-tração é a mesma. O fio está todo tensionado. É o menino que causa essa tensão no fio, né? É a força dele no fio que causa essa tensão. Como a intensidade do P seno é exatamente igual à intensidade da tração, para ele não se mover, a gente vai escrever que normal mais 300 é igual a 800. Então, a intensidade da normal, da força entre o menino e o solo, 500 newtons, tá? N de normal, N de newton, 500 newtons. Letra C de Newton? Não, aí eu forcei, mas talvez de Isaac. Letra C de Isaac Newton é o gabarito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá claro que esse menino podia estar acelerando o fio para baixo, e aí iam ter outras condições de contorno ali, aí ia ser tração menos P seno igual a MA. A gente vai fazer questão assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos.